Boa tarde, presidente Traiano. Boa tarde a todos e todas. Parece que a pandemia acabou. Ou, aliás, é a certeza que alguns têm aqui nessa casa quando falam sobre Covid. Ontem, 1.207.000 pessoas, 848 infectadas pelo Covid. 2.600 mortes, isso no mundo. Aqui no Brasil, 13.429 casos. 187 mortes no Brasil, 5 mortes no Paraná. E aqui a casa discute alguns temas. Um deles proposto pelo governo do Estado. Um projeto de lei que revoga a atual lei que obriga o uso de máscaras. Mas não temos uma garantia do que será amanhã. Ao ser revogada a lei, deputada Luciana, fica amanhã não tendo obrigatoriedade. Há um vácuo legislativo. Diz o governo que será implementada via decreto, mas não se diz quando, como e do jeito que será. Eu quero lembrar que o vírus não segue rito burocrático e legislativo. O vírus não segue orientação por decreto, por lei. O vírus ataca, mata. É um vírus letal em muitos casos. E existem duas maneiras de se combater esse vírus. Uma medida farmacológica, que é a vacina, e algumas medidas não farmacológicas. Dentre elas, o distanciamento social, o se evitar aglomerações em locais fechados, o uso de máscara, a higienização de mãos e regras como a apresentação do comprovante de vacina. Esses meios são indicados pela Organização Mundial de Saúde e também por outras instituições. É a autoridade sanitária e a ciência que fala sobre Covid. E esse foi o posicionamento dessa oposição por muitas vezes. Votamos aqui favorável ao uso de máscara. Sabe por quê? Porque não existia um instrumento legislativo saído da mão do governo do Estado, do Executivo. Ao governo demorar ou omitir-se, nós nos posicionamos. Agora a gente vai revogar o único instrumento que cria obrigatoriedade para ficarmos refém de talvez o governo fazer, quando fazer, como fazer e quais meios adotado para ser feito. Nesse interstício de tempo, o vírus vai tirar férias e não vai atacar ninguém, não vai se proliferar e etc. Gente, a pandemia não acabou. E eu quero fazer uma pergunta aqui, presidente, para a contradição que tem aqui dentro dessa casa. Aqui vota-se projeto de calamidade pública para município, porque existe uma pandemia, mas vai abolir o uso de máscara porque reconhece que não estamos com a pandemia como estamos antes. Tem que entender, tem que saber, quem é contra o uso de máscara, não pode votar decreto deputada Luciana, de calamidade pública. Quem é contra a apresentação do comprovante vacinal, não pode votar decreto de calamidade pública, porque não reconhece a pandemia. Eu votarei a favor dos projetos de calamidade pública porque reconheço que existe uma pandemia. E por reconhecer que existe uma pandemia, sou favorável à obrigatoriedade do uso de máscara, das medidas que incentivem o uso de vacinação e daquelas que cobrem vacinação em locais que aumentam, sim, a possibilidade de contágio, infecção e transmissão. É nítido, certo, cientificamente comprovado o que as vacinas fazem. Reduzem a transmissibilidade, reduz o contágio, reduz o risco de morte, reduz o risco de estágio grave da doença e reduz a transmissão comunitária. Assim como o uso de máscara também contribui, sendo uma medida não farmacológica. Agora, abrir mão de duas importantes ferramentas cria uma situação muito perigosa ao povo paranaense. Mas, deputado Traiano, se essa casa revogar a lei do uso de máscara e entender que cabe à autoridade sanitária
fazer a legislação sobre isso e cobrar o uso, também entende que a proibição de passaporte sanitário é de competência exclusiva da autoridade sanitária e não dessa casa. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Ao reconhecermos que é a secretaria que quem delimita e determina a forma e o uso, também vamos reconhecer que quem vai proibir ou não a apresentação de comprovante vacinal é a Secretaria de Estado, é a autoridade maior de saúde pública. O que não dá é para fazer um discurso aqui, proibindo o passaporte, dizendo que é competência da casa, e agora vir dizer que não é obrigado ter lei, porque que a secretaria que é responsável. Tem que escolher o lado que está. Não dá para discutir favorável a uma coisa porque interessa a ele e discutir contrário a outra. Parece tempos sombrios. E aí pergunta assim, mas deputado Arilson, se a tua posição é essa, por que o senhor apresentou um projeto que exige o comprovante de vacinação? Justamente porque o Estado do Paraná se omite. Não tinha nem o instrumento cobrando isso. E na ausência do Estado fazer o seu papel, como legislador, a competência sobre saúde é tripartite, União, Estado e município, eu fiz o projeto de lei. Projeto de lei que sequer chegou a sair da CCJ. Mas o projeto que proíbe a cobrança do comprovante de vacinação estava em regime de urgência, foi retirado por uma decisão do Tribunal de Justiça, por uma medida cautelar implementada por essa oposição, pois entende que desrespeitou o regimento interno. Também pedia-se que agora a gente tivesse proibição por uma lei feita por essa casa. Então, eu quero entender se é a autoridade sanitária, a secretaria, que vai dizer se é obrigado a usar máscara ou não. Onde será obrigado ou não, isso significa que também é a Secretaria de Saúde que vai exigir ou não, e onde exigir ou não, o comprovante de vacinação. Não dá para usar dois pesos e duas medidas distintas para a mesma matéria. Até porque a gente está falando de coisas muito sensíveis para a saúde do povo paranaense. Saúde essa que necessita de medidas de regras, medidas impositivas pela autoridade sanitária. Distanciamento, uso de máscara, álcool em gel e tantas outras mais. E farmacológicas, como o uso de vacina. E aqui, presidente, quero fazer uma indagação. A gente aqui nessa casa tinha um combinado que as sessões remotas pautaria como prioritariamente temas relacionados à Covid e à pandemia. Esse projeto de lei, de minha autoria do passaporte vacinal, é relacionado diretamente e não foi pautado. Então, eu quero cobrar o compromisso de uma situação desenhada por essa casa durante a instituição da sessão híbrida. E aqui, afirmar o compromisso da oposição com a vida. A oposição segue a ciência. A oposição segue experimentos científicos que tiveram testagem, que tiveram pesquisa e que tem, sim, julgamento e apreciação coletiva. A oposição não segue opinião isolada de algum ou outro profissional ligado à área de saúde pública. Nós seguimos as recomendações sanitárias. E por isso, deputado Ulsen, líder do governo, eu vou pedir para Vossa Excelência, se possível, explicar para a gente qual que é a posição da Secretaria de Saúde do que está acontecendo. A oposição vai votar não, por entender que não se pode extinguir a única lei que obriga o uso de máscara e se esperar ainda um tempo para que isso ocorra. Portanto, cobro novamente que o governo coloque com mais detalhes como se dará esse processo. E por fim, presidente Traiano,
Deputado, por favor, para Por concluir. fim, presidente Traiano, eu quero agradecer aqui ao governo do Estado. Hoje eu fui conversar com o líder Hussein Bacri, conversei com o secretário de Segurança, Coronel Marinho. Eu e a deputada Luciana fomos muito bem recebidos para falar um pouquinho do evento que vai ter dia 18, com a presença do ex-presidente Lula, aqui em Curitiba e no dia 19 em Londrina, preocupados com a segurança e de forma muito republicana e com respeito institucional necessário, o secretário se colocou à disposição para ajudar na segurança do evento que ia acontecer. Quero agradecer a oportunidade. Obrigado, deputado Hussein.